Eu sou, né, estou de uma família católica, né? E como eu acho que como muitos, né, a maioria, né, na família católica, mas desde pequena eu comecei já a apontar as questões de mediunidade. Só que a família do meu pai toda era católica e a família da minha mãe espírita. E é engraçado que a minha mãe tinha o conhecimento, não totalmente, né? Mas ela tinha um conhecimento sobre a mediunidade e a doutrina. E só que ela não, na época, me colocou para fazer primeira comunhão. Mas ela frequentava a casa ou não? Era mais Não, assim de não, não, não. Mas as irmãs dela, todas elas participavam de reuniões e tinham conhecimento. Então, na realidade, lógico, não culpa dela, né? A gente nunca pode falar isso, mas ela não despertou. Digamos que ela tá. não tenha despertado, embora tenham falado para ela que ela era uma médium de cura. E ela sempre falou: não, se não é nessa encarnação, eu faço na próxima, não tem problema, né? Então ela sempre falou isso. E isso foi na minha vida, assim, até a infância. Eu tive dificuldades porque era sonâmbula. Então, a não podia deixar uma porta aberta, não podia deixar a janela. Um cochilinho que eu dava, eu levantava e saía Mas andando. vocês não conseguiam fazer um paralelo com a doutrina, com o Não ainda, espiritismo? não Tá. ainda. Só que, né, abençoada minha tia, né, a Itália Dulce, irmã da minha mãe. E ela fez parte da Serra Bendita em São Paulo, Centro Grande em São Paulo. E ela sabia de tudo isso. Tudo isso ela sabia. Então ela me ajudava muito. E ela chegou até dar passe em mim lá na casa, né, da minha mãe, na época, quando era ainda muito pequena, e talvez não ir na casa espírita, então ela me dava passe. E aquilo me ajudava, né? Aí sossegava um pouquinho. Mas foi até a adolescência e depois de adulta também, eu tinha sérios problemas. Sérios problemas. E ela continuou sempre me ajudando, me trazendo muita paz, porque ela vinha com todo aquele manancial de conhecimento da doutrina, e ela falava assim para mim: calma, que um momento você vai ver que isso tudo vai melhorar. Né? Só que, hoje a gente vai falar de provas e expiações, cai Certo. bem do que eu vou falar. Só que até chegar todo esse momento de ter um certo conhecimento, demora. E na religião que você estava ali, você Pois é, não conseguia resposta para o que você pois estava é. vivendo? Mas nós conhecemos um padre que, na época, ele falava do espiritismo. Ó, que interessante. É, ele falava. Inclusive, eu lembro que a gente morava lá na região lá de São Paulo, na Zona Sul, Interlagos. E tinha um centro lá que chamava Relias. E a minha mãe, ela de vez em quando ia e me levava, porque ela sabia que tinha alguma coisa por trás de tudo isso do espiritismo. Só que aí ela me levava e nós encontrávamos o padre lá da paróquia no centro espírita, Frequentando. frequentando o centro espírita. Claro que eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Porque faz muitos anos e eu era pequena. E nós o encontrávamos lá. E era interessante porque ele interagia. Ele conversava com as pessoas e ele falava da doutrina espírita. E eu via, né, na missa de domingo, ele não Ah, isso. falava da doutrina lá, mas eu ouvia lá fazendo, né, a missa. Então eu achava engraçado isso, né? Ah, isso que eu ia perguntar, mas ele não chegava a falar alguma coisa Não, próxima do espiritismo? não. Na, Tá, na missa, não. Ele não tá. falava. Mas ele Ele dizia, frequentava e respeitava. respeitava. E ele dizia que ele tinha uma afinidade com o espiritismo. Eu lembro Interessante. disso, eu lembro porque depois de adulta, minha mãe falava para mim, né? E que ele conversava muito sobre espiritismo, então ele tinha afinidade, mas era padre, Uhum. né? E então, e aí essa minha tia, voltando ao assunto dela, ela me ajudou muito. Porque daí ela me ajudava, ela dizia algumas coisas, ela passava algumas orações. O evangelho ela me deu. Você faça o evangelho, tenta, né, fazer suas orações. Então aquilo dava um certo equilíbrio. Porém,
o passar do tempo você vai se distanciando, né? Uhum. Então faz um tratamento aqui, outro ali, mas se Ah, distancia. você chegava aí pra casa espírita. Eu, às vezes fui, algumas vezes, levado pela minha mãe, é claro. E na adolescência, a minha mãe achava que tinha que ser uma coisa mais forte. Pra A melhorar a gente minha... ouve bastante isso, Mas né? é verdade. A minha mãe, talvez que não tenha aquele conhecimento, ela achava que tinha que ser uma coisa mais forte. Então, cheguei a me levar num centro de Umbanda. Uhum. Ela me levou no centro de Umbanda. Tanto que quando eu cheguei lá, eles olharam pra mim, viram a situação, provavelmente, né? E pediram pra eu usar um negócio, umas bolinhas azuis. Eu lembro. Eu era adolescente. Olha, eu devia ter isso daí, eu devia ter uns 9, 8 anos na época. É azulzinho e tal. Lógico, que criança que vai usar um cordão, né? E ir pra escola. E eu não gostava. Eu não gostava. E engraçado que isso daí todas as vezes quebrava. Eu pus umas 2 vezes e aquilo quebrava. E na segunda vez que quebrou, eu falei assim pra ela, mãe, eu acho que você não tá me ajudando, não. Não vamos pôr mais isso, não, porque eu não quero. Então ela acabou desistindo disso e isso foi. A minha vida foi sempre assim, sempre pautada em escutar coisas. Às vezes eu via as coisas, né? É interessante esse aspecto, porque tem bastante pessoas que mandam mensagem pra gente Sim, passando por essa situação. sim, E acaba sendo um consolo pra quem tá vivendo isso hoje, né? sim, sim, De ouvir, sim, escutar. sim. Na realidade, Éder, eu acho assim, tudo aquilo que nos acontece, e a gente já passa por tudo isso, e de repente você não ter a coragem de falar, eu acho ruim, porque você guarda para você uma coisa que de repente na sua vida todinha, lá na frente você buscou alguma coisa que te fez efeito e estabilizou tudo isso. Então, não seria justo, Uhum. por isso que eu amo a doutrina. Não seria justo eu agora à frente com você assim e as pessoas nos ouvindo, eu não falar isso, É. né? Porque na realidade a gente julga a questão pelo fenômeno, mas não a questão do conhecimento, do que a gente vai adquirindo da doutrina espírita e que vai nos libertando dessas coisas. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.